Eu fiquei de trazer atualizações a respeito do caso Dente por Dente, do jornalista Ricardo Walcher. Está aí as redes sociais dele, se você quer ver sem corte, né? Procura lá. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe. Cara, ninguém cresce. Como eu falei nos vídeos anteriores, é um pastor, macumbeiro, dentista e um assaltante de banco. E esse é o ponto que eu quero que você preste atenção, porque, cara, ninguém cresce, ninguém faz uma rede de franquias gigantesca, ao exemplo dessa clínica, sem criar alianças. Talvez conflitos, bem provável, né? Muitos conflitos e inimigos pelo caminho. Isso quer dizer que briga sempre vai acontecer. Mas um pastor que cresceu absurdamente com as suas franquias, ligado junto com um assaltante de banco, levanta suspeita. E detalhe, o pastor já conhecia, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. E no meio disso tudo, o funcionário que rompeu e acabou morrendo. E para mim aqui, para nós que falamos muito sobre o contexto evangélico, quando se trata de um pastor envolvido num caso desse nível, tem um peso muito maior, meus amigos. Por mais que não se apresentava como pastor, né, no lado profissional dele, mas era visto e foi um pastor de relevância no que tange a itinerância, gideões, enfim, púlpitos pelo Brasil afora. Estamos falando exatamente do tal pastor Oséias Gomes, que já pregou nos Gideões, conforme eu já falei lá no outro vídeo, e muita gente o conhece. Escritor de livros, e que agora saiu atualizações, o jornalista colocou mais um conteúdo e é isso que nós vamos ver. Antes peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, se inscreva no canal e bora tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Já informamos aqui, mas não custa repetir. Não estamos falando de um empresário qualquer, não. Estamos falando de um pastor também, tá, meus amigos? Só para não esquecer. Oséias Gomes de Moraes é o mais bem-sucedido do setor. A Odonto Excellice tem quase 1.000 unidades espalhadas pelo Brasil e América Latina. A suntuosa sede fica em Ponta Grossa, mas Curitiba tem o maior número de franqueados, são 18 unidades. No site oficial, a empresa informa que emprega 6.000 dentistas e tem 4,5 milhões de clientes. E Oséias se apresenta também como escritor. Livro sobre empreendedorismo, um livro sobre religiosidade. 2 temas diretamente ligados ao crime que ele é acusado. Dente por dente, unção por unção. Para a polícia, Oséias tinha um motivo para querer a morte de José Clayton. O gerente de expansão da Odonto Excellice abriu uma empresa concorrente. Mas isso seria motivo para mandar matar alguém? Por que então não apenas demitir o funcionário traidor? É aí que entram informações não exploradas na justiça, mas levantadas pela polícia. E o ponto de partida foi uma informação anônima, levada para o papel, e que embasou... Olha a importância da denúncia anônima. Foi a partir de uma denúncia anônima que, cara, um absurdo atrás de outro. E que embasou parte dos inquéritos. Nele, diz que José Clayton teria investido a quantia de R$84 mil na sociedade, firmando um acordo verbal com Oséias, de que após 10 anos seria reconhecido como sócio formal do empreendimento. Dinheiro José Clayton poderia ter. Mostramos que ele era conhecido como Klaus, no Rio Grande do Sul, e que lá foi condenado pela justiça por assalto a 2 agências bancárias. Sua participação não foi trocar tiros com a polícia não, mas planejar o roubo e administrar o dinheiro levado. José Clayton... Lembra que eu falei no outro vídeo, cara, que a suspeita da minha parte, né, de que essas clínicas têm tudo a ver com a grana aí desses roubos de banco? O cara era o cérebro da quadrilha que assaltava banco, ao ponto dele ser um dos caras que matou um policial num desses assaltos. E aí fica a pergunta no ar. Levado.
José Clayton escolheu o Paraná, os Campos Gerais como destino. E isso causou espanto até para a mulher dele na época. Ele saiu da cadeia e voltou para o seu antigo trabalho lá em Flores da Cunha. A gente estando morando lá já há uns 2, 3 anos juntos, a gente resolveu vir para o estado do Paraná. Não sei por que ele queria tanto vir para cá. O depoimento da ex parece sugerir que José Clayton sabia o que ia encontrar nos Campos Gerais. Emprego para ele e também para a mulher na clínica vizinha à casa onde escolheram morar. Mas Oséias, o dono da franquia, tem uma versão própria de como conheceu José Clayton. Quem trabalhava comigo era a ex-esposa dele, trabalhava como secretária em uma das clínicas, e ela pediu para dar uma oportunidade para ele trabalhar por dia, como fazia-se panfletagem para as clínicas na época, e pediu esse trabalho para ele. Essa história fica ainda mais complicada. Já em Uma historinha que não bate, cara, não vai. Ponta Grossa, José Clayton e a mulher tomam conhecimento de que a polícia está atrás deles. Surge um novo mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul. E Oséias tomou conhecimento que o funcionário panfleteiro é um foragido. Olha bem a cara desse cidadão. Você acha que um cara desse tem cara de ser panfleteiro? Cara assaltante de banco, líder de uma quadrilha, sentiu o cheiro da bufunfa, até porque os assaltos tiveram sucesso, né? Segundo as informações. Você acha mesmo que um cara desse, cara, ia se tornar um mero entregador de panfletos para uma clínica onde a esposa trabalha? O pastor aqui tá... Não sei não, cara, mas não tá colando esse argumento dele aqui. E a própria polícia também não engoliu, né? Ele me chamou e disse assim: José, eu preciso ter uma conversa com você. Eu falei, pois não, José Clayton. Olha, a minha vida, eu tenho problemas na justiça, eu sou foragido, e contou toda a história dele para nós. E eu disse para ele, olha, você precisa resolver a sua vida primeiramente com a justiça. Aí nós nos propusemos a ajudar o José Clayton. Convoquei o advogado da minha empresa e mais um... Ah, tá. Olha que maravilha, né? Um pastor de bom coração, um mega empresário de bom coração, se depara com um funcionário que, né, segundo ele, entregador de panfleto, está com problema na justiça e coloca um advogado, coloca a empresa a trabalhar pelo cara, meus amigos. E o pior, depois que sai, ainda ganha um cargo de diretor. Veja só que maravilha, né? E você aí se perguntando por que coisas boas não acontecem para você. Você não é um assaltante de banco, né? E mais um colaborador que trabalhava na época na nossa empresa, para que fôssemos até no Rio Grande, em Porto Alegre, para fazer o levantamento de toda a situação que ele estava vivendo, que havia acontecido com ele. Eu sugeri a ele que depois que a gente fizesse todo o levantamento, ele se entregasse à justiça para pagar pelos seus crimes, pelos seus delitos, e assim nós fizemos. De fato, José Clayton ficou quase um ano preso novamente. E já solto, voltou para o Odonto Excellence e se tornou gerente. Olha que maravilha, se tornou gerente de uma das maiores franquias de odontologia, cara. Ou seja, pagou o preço na cadeia, né, meus amigos, e achou um pastor de bom coração pelo caminho. E tudo com as bênçãos do dono Oséias, que negou ter recebido dinheiro de José Clayton. Primeiramente que eu já era um empresário próximo, próspero. Eu já era um empresário próximo. Eu já era um empresário próximo, próspero. Eu já era... O cara se entregando, velho, nas palavras. Eu já era um empresário próximo, quer dizer, próspero. E próximo também, né? Porque colocou advogados trabalhar a favor do cara e depois de um ano o cara sai, e provavelmente com a proposta já pronta, né? Se torna o líder, o diretor da empresa. Porque tem um pastor próximo, quer dizer, próspero. Próspero, e esse empréstimo ele nunca aconteceu. Até mesmo alguém que tivesse
que tivesse dinheiro para emprestar, não iria trabalhar por uma diária para ser um panfleteiro para uma clínica. Então isso jamais aconteceu. Como informamos antes, nada disso vai ser explorado na justiça. Pior é isso, né, cara? A justiça... Enfim, é a justiça brasileira no final das contas. Nada disso vai ser explorado na justiça. Para todos os efeitos, Oséias mandou matar José Clayton depois dele abrir uma clínica concorrente. A polícia sustenta que o pastor Paulo foi o intermediário, o elo entre os assassinos que executaram o homicídio. E para tudo isso, Oséias também tem explicação. Lembra do episódio da caminhonete dada como presente para o pastor? Pois então, logo após o assassinato, a Hilux foi devolvida. Foi depois do nosso último retiro espiritual. Nós tivemos o último retiro espiritual no dia 29 e 30, que ele pediu a oferta, daí eu não tinha 600 mil reais para dar para ele, até o carro tinha financiado. Aí que ele falou que não ia mais continuar a proposta e decidiu devolver o carro. E o pastor se enrolou e deu outra versão para justificar a devolução do presente. Não bate as versões, né, cara? Um diz uma coisa, outro diz outra e no final vira tudo em pizza. Eu devolvi, doutor, essa Toyota para o Oséias. O carro estava em nome do Oséias, não estava transferido para o meu nome, era um carro parcelado e eu queria devolver para ele para não ter nenhuma ligação nesse sentido. Eu fiquei entendendo que o Johnny tinha cometido um crime e que esse crime era alguém da empresa do Oséias. Ah, agora eu entendi. Tá, então o senhor ficou com esse receio de ter uma vinculação do Oséias com esse crime. Receio ou medo? É tudo a mesma coisa, né? O medinho. Tirar a vida de um cara e eu tô fora. É mais ou menos por aí a ideia. Esse crime e resolveu devolver o carro, pois estava em nome dele. É isso? Isso aí. Entendi. É por essas e por outras que o tal pastor tá enrolado. Ele e o enteado são considerados foragidos da justiça pelo homicídio de José Clayton. Jones foi julgado. Estão foragidos, meus amigos. Eu vou colocar a cara deles aqui. Se porventura alguém souber do paradeiro, denuncie. São esses dois cidadãos aí, estão foragidos. E a justiça está atrás. No homicídio de José Clayton. Jones foi julgado, condenado e está preso em Ponta Grossa. Douglas se livrou da acusação e não deve nada. Oséias está indiciado e caberá à justiça decidir se ele se tornará réu por crime de mando. E a pergunta fica, mandou ou não mandou? Mas e as consequências do passado criminoso de José Clayton, o Klaus? Ele usou o dinheiro de roubo a banco para impulsionar a Odonto Excellence? Eu não sei a resposta, mas a pergunta fica, será que tem mais dinheiro de assalto de banco ou vendas de livros e ofertas pelo Brasil afora? Ele já conhecia Oséias quando decidiu fugir do Rio Grande do Sul? São perguntas que vão ficar sem respostas. Mais um vídeo aí do jornalista Ricardo Vilcher trazendo atualizações e questionamentos pertinentes com relação a todo esse caso, né, cara? Um pastor, pregador pentecostal, empresário muito bem sucedido, segundo as informações e o patrimônio que esse cara tem e ostenta, uma vida milionária. Um macumbeiro envolvido, um outro pastor envolvido, assaltante de banco envolvido e ceifado a vida. E fica um questionamento, se o cara realmente é tão abençoado assim, tão homem de Deus assim, por que todo esse emaranhado diabólico, podemos assim dizer, na vida, no caminho, na prosperidade dele agora, manchando a reputação do homem de Deus? Fica essa pergunta no ar. Será que tudo que esse cara fez foi realmente com o coração aberto, dedicado a Deus? Sem contar que eu levanto uma outra suspeita aqui, será que não foi por causa de um caso amoroso, ciúme da esposa, e vem o pastor de fora para não dividir os bens? Aí traz um pastor de fora, profetiza, arma todo o circo ali com um macumbeiro e no final uma vida ainda acaba sendo ceifada. Meu amigo, que tramóia, cara. Isso aqui dá uma série de Netflix.
Porque, no meu modo de entender, existe casos, cara, que a motivação financeira fica muito bem clara, muito bem exposta. Mas aqui, parece que tem algo que vai além da grana, além do patrimônio. E não sei você, mas é justamente isso que deixa essa história meio cabulosa. Ou seja, um funcionário crescendo, criando a sua própria empresa e talvez despertando, né, o ciúme interno dentro do contexto ali para o patrão, o qual ajudou o cara quando saiu da cadeia, transformou o cara num líder. É óbvio que o patrão ia ficar com o pé atrás. Mas esse tipo de situação é normal no meio do empreendedorismo. Empresários já estão preparados para esse tipo de situação. Porém, quando começa, isso é o que eu imagino, surgir rumores sobre relações pessoais bem confusa, conforme dá para perceber, a proximidades excessivas, possíveis veículo extraconjugal, que deixa a situação um pouco mais profunda, porque deixa de ser um caso apenas por dinheiro e passa a envolver o orgulho, né, o contexto do poder, ou seja, do controle, da rejeição, a imagem pública do cidadão que quer passar aquela imagem de uma família feliz, uma família de sucesso, e aí percebe que perde o controle e no final acaba chegando numa realidade de, muitas vezes, vidas serem ceifadas. Agora, para encerrar, cara, se trata de um pastor, ou seja, um pastor que se tornou empresário. E aí você olha e analisa a vida que o cara levou, está levando até agora, e você percebe contradições nas palavras, contradições em muita coisa. No fim da história, o caso mistura acusações graves, disputa aí financeira e um possível pastor envolvido como mandante de um crime. Pastor. E cada resposta que dão e depoimentos que aparecem só levanta mais perguntas. E respostas que é bom, nada. E eu digo uma coisa para você para encerrar o vídeo, meu amigo. Quando o dinheiro aparece, o poder e o segredo entram na mesma sala. Ou seja, fica difícil sair a verdade ou coisa boa dali. Esse é mais um episódio desse caso. Deixe o seu comentário aí embaixo, que é importante, seu joinha ajuda muito. E vamos continuar de olho para ver qual é o desenrolar, né, dos próximos passos aí do pastor Oséias Gomes. Se você é do estado do Paraná, ajuda divulgando, hypando o nosso conteúdo. Me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Desejo a todos um ótimo final de semana também.